só para corroborar essa circunstância da transferência na própria escrituração. Então, até os colegas como a Anitta e o Marcos podem até depois passar essas informações aí. Essa transferência objeto aqui do contexto de crédito, ela vai ser feita através da emissão de uma nota fiscal, né? Aí no caso, a modelo 55, e é aquilo que eu disse a vocês. O que se pede em função disso, que se faça o lançamento na escrituração aí fiscal digital, hoje colocado como está o registro de saídas. E por que está registro de saídas? Porque a própria legislação em si, ela não modificou ainda, principalmente, por exemplo, o Estado de São Paulo não coloca regras do FD, mas a gente sabe que hoje é a escrituração fiscal digital que é o procedimento legal a ser adotado, mas como nós temos efetivamente parte de entradas e parte de saídas, será lançada a débito, justamente essa situação do crédito. Portanto, é aquilo que nós havíamos dito em função de que o que modificou efetivamente? Se na realidade eu tenho uma regra em que eu deva emitir a nota e colocar no campo próprio lá do ICMS o próprio débito em forma de crédito. Isso já não acontecia antes. O fato de que eu tenha lá 18% na entrada de crédito pelas minhas entradas, não vai desconfigurar a circunstância de que, ao me debitar na operação interestadual, em função até de alíquotas diversificadas, então eu possa manter uma parte do crédito ainda no estabelecimento do sujeito passivo, que é o remetente. Então ele ainda pode permanecer com esse crédito. Eu teria então fazer a anulação, considerando que todos os 18 eu não vou passar para a minha operação interestadual de transferência. Bom, então isso foi delineado mediante então a circunstância do cumprimento dessas obrigações acessórias, né, tanto de emissão como escrituração fiscal. E aí se teve a situação de que houve também um comunicado, né? Professores, a Marianita e Marcos querem colocar alguma coisa em função daquele comunicado que até então saiu, né, no procedimento de que os contribuintes devem adotar essa sistemática, e aí, no caso, os estados, aqueles que já se manifestaram, deveriam justamente colocar essas regras, né, como regulamentação, perante essa nova sistemática aí da transferência. Sr. Valdir, eu voto com o relator aí com você, tá? O mesmo entendimento. Senhora Anitta? Sim, esse assunto colocado pelo professor Valdir, muito bem colocado, nos leva a pensar na questão da nota, né? A nota da transferência física da mercadoria, ora, feita com não incidência de ICMS, mas e a transferência do crédito? Vamos ter que emitir nova nota ou faremos tudo isso na mesma nota relativa à transferência? É um caso de se pensar, por falta de regulamentação até o presente momento, pensamos assim, analisando outros estados, tomando até, por exemplo, Minas Gerais, que já se manifestou na questão do crédito ser informado na própria nota de transferência, né? Os demais estados vão seguir o mesmo modelo? Não sabemos ainda, por falta de regulamentação interna, mas é algo para se pensar. O próximo slide a gente vai falar da nota, mas o que o professor Valdir comentou agora pegou um gancho com a nota fiscal, sabe? E isso vale a pena a gente parar para refletir e ir acompanhando as publicações da legislação do estado onde estamos localizados. Professor Valdir, quer complementar algo? Professor Posso passar? Marcos? Pode passar aí o slide. Sim, Pode passar, tranquilo.
Transferência de mercadoria, nota fiscal. É aquilo que a gente já acabou de citar, né? Em Uhum. função da remessa e a determinação de destaque do valor na nota para cobertar, destaque esse que vai no campo do imposto, do ICMS. Portanto, a mesma regra que se tinha antes, aí dentro do campo da incidência, em função dessa transferência de crédito, então poder-se dizer que nós temos um caminho quase idêntico, né? Mas vamos ver o que pode acontecer se haverá alguma situação que possa, como a Anita acabou de dizer, e a gente discutiu até ontem isso, como seria então a transferência? Bom, por enquanto, como Minas e alguns estados já devem ter definido, vão estar definindo, primeiro uma utilização de uma nota única e posteriormente, quem sabe, a emissão de uma nota até com um código fiscal de operação efetivo para esse tipo de transferência de crédito. Quem sabe, né, não surge aí até a possibilidade de uma regulamentação. Mas isso é só uma situação que possa ou não acontecer. Então a gente não tem como definir esse detalhe aí, tá? E gostaria de mencionar também que toda e qualquer legislação que venha a ser publicado, um comunicado, um esclarecimento vindo das autoridades, nós estaremos divulgando na nossa página do Senofisco. Nosso portal está atualizado com as informações, com destaque desses assuntos do momento. Vale a pena nos acompanhar. E até só para terminar esse fato aí da nota, a gente podia imaginar que ao emitir essa nota, qual o CST, qual o Código de Situação Tributária, tendo em vista que o campo próprio vai ser preenchido, então é lógico que a gente vai ter como ponto de partida o código que traz a não incidência, até a circunstância de não tributado, uma operação não tributada. Então, na situação de você colocar um valor que vai ser aproveitado como crédito, e aí nós não podemos colocar uma tributação integral, né, naquela situação de usar o 00. Então seria o quê? 41, 90? Acredito eu que com a emissão ou então a regulamentação a posterior de duas notas fiscais, esse fato pode estar justamente fazendo essa separação. Mas por enquanto, temos que caminhar com o 41 e nessa passagem de transferência do crédito. Essa é a minha opinião. A minha também, professor. Não tributada. É. 41. Até que se venha uma nota fiscal que vem, perdão, uma regulamentação que Sim, traga um novo procedimento. Mas de acordo. isso, né? Né, Anita? Sim, de acordo. Tá? Maravilha. Nota orientativa. A nota orientativa, né, pessoal, é aquelas circunstâncias em que há o envolvimento das operações sujeitas à suspensão tributária. Para esse ponto, eu vou passar a palavra para o professor Marcos, que é o expert aí de ST no Senofisco e com hombridade ele vai nos ensinar como devemos fazer e adotar a sistemática dessa nota orientativa, como também a professora Anita. Se a Anitta quiser começar, depois eu falo da ST. Melhor vai falar da nota orientativa. Pode ser, professora Anitta? Pode sim, professor Marcos. Essa nota orientativa, bom, que ela leva o título de transferência de crédito, mas na realidade ela traz procedimento da nota fiscal e da escrituração da nota da transferência física da mercadoria, analisando os pontos que ela trouxe, né? E nota-se ao analisar o conteúdo dela que ela leva em conta o contexto do convênio ICMS 228 de 2023, né? Que esse convênio autoriza as unidades federadas a realizar a operação
de transferência de mercadorias até 30 de abril, de 1º de janeiro de 2024, até 30 de abril de 2024, com destaque, ou seja, a mesma regra que se aplicava em 31 de dezembro de 2023. E o convênio trouxe essa orientação e a gente vê muito presente no texto da nota orientativa a mesma orientação. Então, por isso, uma norma provisória, porque é algo que há de se pensar diante disso, que quando terminar esse prazo, 30 de abril de 2023, o próprio portal que essa nota orientativa está lá no portal SPED, né? E também está no Confas. Já vai estar dispondo de nova nota orientativa com os novos procedimentos. Então, o que a nota orientativa dispõe é essa questão de poder aplicar a tributação do ICMS nas transferências físicas de mercadoria do período de 1º de janeiro de 2024 até 30 de abril de 2024. E como eu fico a partir de 1º de maio? O contribuinte vai fazer a partir dessa data? Bom, se não for publicado norma dispondo em contrário, a partir de 1º de maio, eu não posso mais realizar as minhas transferências tributadas. Eu vou ser obrigado a me ater à Lei Complementar 204 de 2023 e realizar essas transferências ao abrigo da não incidência, observado a regra da transferência do crédito do ICMS. Professor Valdir, professor Marcos, querem complementar? Sem cortar vocês, era até uma pergunta que eu ia fazer, mas já foi respondida, porque eu queria justamente saber sobre o título nota provisória, né? Se tem data para nova publicação ou data de vigência na nota, mas já me ficou aí um processo respondido. Não traz essa data, mas levando em conta o convênio que traz esse prazo, né? Há de se entender por esse prazo final 30 de abril de 2024. Sem nenhuma questão. Tranquilo. Pode passar o slide aí, depois Maravilha, pessoal. A gente vai para o último slide agora, e aí a gente vai abrir aí para os participantes fazerem as perguntas, né? Lembrando que quando a gente explanar o último slide, a gente vai liberar a pergunta por áudio, então é importante você verificar aí no seu equipamento se está tudo ok, e aí é só ir lá na opção levantar a mão, eu vou entender que você quer fazer uma pergunta por áudio, aí você entra com a gente, tá? Quem fez por escrito aqui, e aí eu pego o estado e vou transferindo aqui também para os participantes para a gente ir tentando responder vocês e atender a maior quantidade de pessoas possíveis, tá? Já aproveitando a deixa aqui as normas vigentes vão estar aqui. Alguma colocação? Não, é o detalhe que foi falado da norma, da orientação. Tá, e aí a gente tem a transferência de mercadoria e substituição tributária. Já aproveitando essa, para a gente fazer aí por ele ser o último, vamos dar uma resumida e aproveitar o Marcos que está aqui com a gente, para ele dar uma resumida nas regras aí do ST para transferência de mercadoria. Ah, entendi. Pode deixar. Eu vi aqui que tem 576 pessoas, né? Acredito que a maioria aqui conhece ou conheçam as regras aí do regime da ST, né? O próprio nome diz, é uma transferência da responsabilidade para determinado contribuinte, né? Ou sujeito passivo, né? Quando nós falamos sujeito passivo, ali pode se enquadrar nesse regime da ST numa operação interna, a indústria ou importador, e numa operação interestadual, uma indústria, importador, uma atacadista ou varejista, né? Que são considerados aí substitutos tributários. Numa operação interna, esse regime ele é aplicado para a indústria importador, o atacado e o varejo são substituídos, são aqueles que tiveram imposto retido, né, e recolhido pelos primeiros da cadeia comercial. Então ele transfere aí a responsabilidade para a indústria importadora nessa operação interna e tem que ser observado um convênio ICMS que é o 142 de 2018. Ele estabelece todas as regras aí de aplicação desse regime, bem como observando as regras internas dos estados, tá? Cada estado vai ter a sua regra de ST, né? As mercadorias, como que é aplicada, mas os estados, né, e o Distrito Federal
tem que observar os procedimentos desse convênio 142/2018. E lá ele vai trazer os procedimentos, responsabilidade, quem que vai recolher, que é o sujeito passivo, né? Que mais? Regras de diferencial de alíquotas por ST, quando o destinatário tem a finalidade em operação interestadual, né? Para uso, consumo ativo, vai estabelecer regras de inaplicabilidade do regime, e uma das inaplicabilidades que vai disposta lá é transferência de mercadorias também. Ô Marcos, não se aplica se a mercadoria tem ST e numa transferência? Nós vamos ver, tá? Tem uma única hipótese que se aplica, né? A ST na transferência de mercadoria. E voltando a esse convênio, ele estabelece regra de base de cálculo, muito embora ele não tenha que estabelecer, quem tem que estabelecer é a lei complementar, mas o Brasil aqui é um hospício, né, tributário aí. Então eles estabelecem também e traz a lista das mercadorias que estão sujeitas a esse regime, que ela vai da onde? Ela vai de autopeças até produtos eletroeletrônicos, material elétrico, produtos de limpeza, material de construção, medicamentos, tintas e vernizes, combustíveis. Então, diversos, ali, se não me engano, são 26 segmentos que estão no regime. E esse convênio também traz hipótese de ressarcimento do ICMS, ST. Então, ele traz todos os procedimentos aí. Então, para quem não conhece regime, né, o que tem que saber é o quê? Que se há um acordo em operação interestadual entre o estado de origem e o estado de destino por meio de um protocolo, esse contribuinte, né, ele vai ser eleito substituto e ele vai ter que recolher o ICMS ST aí para o estado de destino ou também na operação interna, né, do próprio estado. A responsabilidade sempre vai ser dele, observando algumas regras, né? Eu não vou citar estados aqui, eu vou citar a regra que está na cláusula nona do convênio ICMS 142/2018, que todos os estados têm que adotar as regras, tá? O único estado que eu lembro que não adotou a regra desse convênio, mas está ali aplicando um pouco, é o estado de Roraima, né? Ele que não estabelece a regra do 142. E lá, uma da inaplicabilidade do regime da ST é quando, em operação interna, eu realizar uma operação para o não contribuinte, então não tem aplicação do regime. Se eu realizar operações com um outro substituto da mesma mercadoria ou do mesmo segmento, outra mercadoria que esteja dentro do mesmo segmento, um exemplo, autopeças, eu estou vendendo substituto também de autopeças, eu fabrico o retrovisor e ele fabrica para-brisa. Então, ali também não vai ter aplicação do regime. Marcos, e se ele for de outro segmento? Aí eu tenho que aplicar o regime da ST. E outra coisa que tem lá também, né, no convênio, é o que? É transferência de mercadorias sujeito ao regime da ST para outro estabelecimento. Um exemplo, um atacadista, eu também não vou aplicar a ST. Só que se eu transferir essa mercadoria para uma filial que ela seja varejista, o legislador entendeu que pode ter um intuito comercial aí. Então, logo ele fala, ó, você vai ter que recolher o ICMS ST. Com isso, pessoal, veio a discussão, falou, pô, e se eu transferir essas mercadorias aí para um atacadista, que eu não vou ter a aplicação da ST? Como que vai ficar a regra, né, de aplicação, né, dessa transferência? Vai ter a não incidência ou não, né? Então foi publicado aí esse convênio, o ICMS 225/2023, que ele alterou ali a cláusula 13ª do convênio 142, né, o da ST, que traz as regras gerais, para estabelecer que o cálculo praticamente vai continuar o mesmo. Ele vai ter que fazer o quê? Deduzir o ICMS destacado na nota fiscal de transferência, né, quando ele realizar. Então, Marcos, ele vai ter que realizar o cálculo da ST para poder fazer essa dedução, porque nós sabemos que no cálculo aí da ST, nós temos dois cálculos. O cálculo da operação própria, que esse contribuinte efetivamente ele tem que fazer mesmo que não tenha ST. Observando, pessoal, quando a gente fala da ST, essa operação, ou essas operações com ST, o remetente, ele é contribuinte, o destinatário tem que ser contribuinte do ICMS, tá? Também para ter aplicação desse regime. Então, logo aí, ele vai ter que fazer essa dedução, Marcos, também vai ter que fazer essa dedução. E essa disposição aí está na cláusula 13ª aí, que foi estabelecido aí pelo convênio 225 de 2023, tá? Alguns dos colegas aí querem complementar, pessoal? A Anitta, o professor Valdir? Não, sem nenhum comentário.
Na realidade, Então, sobre as regras gerais da substituição tributária, é um apanhado geral. Lógico que o assunto é bem amplo, né? Isso. Mas o Marcos já deu uma boa resumida e o propósito é esse, ter um entendimento da matéria, para a gente poder falar do título transferência de mercadoria sujeita à substituição tributária. Isso. E de crédito, quando a gente fala, se for observar mesmo, até a discussão, falou, pô, tudo bem, eu vou emitir a nota fiscal, vai ser lá o CST 41, vai ter a não incidência, eu vou informar essas informações complementares da nota, tudo certinho, informando lá que é para fins logísticos, operacional, perdão, como eles falam, né? Para fim da transferência. Mas se a gente for observar a regra, né, vai ficar o mesmo do mesmo, né? Assim, da regra de tributação, né? Só vai ter mesmo, vai ter a não incidência, beleza. Mas o crédito ele vai ser transferido aí de qualquer forma, aí observando o que a professora Anita disse aí da cláusula 4ª do convênio CMS 178 aí de 2023.